profeta Miqueias, capítulo 4 e 5. Então nós estamos conversando sobre o profeta Miqueias, Miqueias capítulo 4 e 5. Diz a palavra de Deus: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, dos que forem arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre de rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, porque tamanho grito, não há rei em ti, pereceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz, sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairá da tua cidade e habitará no campo, e virás à Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti e dizem: seja profana, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que os ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra de Nimrod dentre de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com a ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Amém. Nós estamos então conversando aí já há alguns domingos sobre o profeta Miqueias e temos trabalhado esse tema, na contramão do sistema. E é importante você saber nessa altura que existem coisas boas na nossa cultura. No entanto, a nossa cultura ela é perigosa. Então existem sim coisas boas na cultura que estamos inseridos nela. No entanto, há coisas muito perigosas. E assim, eu creio que nós não podemos ignorar algo que gradativamente nós percebemos que já está se tornando parte da nossa cultura, porque lá fora, eu não sei se o Mário ouviu isso, mas lá fora, quando se fala eu sou brasileiro, a turma olha para você e diz, você não é brasileiro, você é corrupto. E isso já faz parte da nossa cultura, queira você goste disso, queira ou não, porque corrupção é o que mais se fala nos últimos dias, e já há algum tempo isso infelizmente já faz parte e já é algo que eu e você não podemos ignorar, porque isso está acontecendo ao nosso redor. O que é então corrupção? Corrupção, ela vem do latim corrupta, uma junção de coração, rupta, quebra ou rompimento. Então, resumindo, é o ato de romper de coração com aquilo que é correto. Então, isso é corrupção. Sabe aquela intenção
Eu sei o que é correto, mas eu vou agir de forma contrária. Isso é a corrupção. Todos nós sabemos o que é certo, mas às vezes agimos de forma errada. E se nós fôssemos aqui tecer uma lista do que é corrupção, a lista ela se estende, é muito vasta. Mas só para você ter uma noção do que é corrupção e por onde ela passa. Então nós podemos ver a corrupção artística, ou seja, plágio é corrupção, né? Nós podemos ver a corrupção de menores, às vezes estampada. Você se recorda de um clima tenso que houve entre o Banco Santander e uma exposição que eles fizeram, né? Você viu essa reportagem? Aquilo nada mais é do que uma grande instituição financeira, de uma forma muito sorrateira, corrupção de menores, né? Então você percebe que ela está por aí. Quando eu falo que existe corrupção no tráfico de drogas, você pode achar, mas é impossível. Mas você deve conhecer aquela pessoa que você sabe, e ela também é seu amigo. Eu falo, que você está dizendo que eu sou corrupto? Não, eu só uso o meu baseado tranquilo, né? Sozinho, eu não atrapalho ninguém. Mas esses que usam socialmente fazem parte, são corruptos, porque estão fazendo parte de um sistema corrupto, que é o tráfico de drogas. Então você percebe que a lista sobre corrupção ela é muito ampla. Agora, eu finalizar aqui, sabe aquele funcionário que mata o tempo nas redes sociais? Você conhece alguém assim? Isso é corrupção. Se percebe que faz parte da nossa cultura e infelizmente essa é a realidade que eu e você estamos inseridos nela. E o profeta Miqueias, ele é um profeta que vem exatamente enviado por Deus para trazer algumas questões para o povo de Deus, como eu e vocês, para a gente considerar. Então o profeta Miqueias parece que vive hoje, né? Quando começou esse clima tenso e muitas coisas vindo à tona, descobrindo, máscaras caindo, pessoas sendo presas, e esse tema começou a ser tratado, esse crime, esse pecado começou a ser tratado. Parece que Miqueias vem exatamente encaixar a sua mensagem em 2018, né? É uma mensagem muito atual. E aí, quem foi Miqueias? Então você percebe que já estamos frisando e deixando bem claro que Miqueias foi um simples camponês do século 8, que foi levantado como profeta durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, homens que fizeram o que era agradável ao Senhor. No entanto, Miqueias ele é levantado no momento onde vai existir um rei chamado Acás, que faz o que desagrada a Deus. Então Miqueias ele vive e está inserido num momento de corrupção. Então ele fala naquele momento histórico, e a sua mensagem chega exatamente para encaixar nos dias de hoje. Ele denuncia duramente a corrupção e a idolatria de Israel e Judá, porque já falamos alguns domingos atrás que são dois pecados que andam de mãos dadas. Corrupção e idolatria não se largam, sempre estão juntos. Por quê? Porque eu sempre quero mais, né? Não tem como, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, sempre eu quero mais, e nessa ânsia de conseguir mais, eu esqueço de alguns princípios e não me importo com a saúde, eu não me importo com as enchentes, gente sofrendo,
Eu não me importo com a educação, tá? O que eu importo é ter mais. E aí o que eu faço? Eu pego de vocês e fico para mim. Então não estou preocupado com vocês. Idolatria e corrupção andam juntos. Em seus oráculos que nós vimos domingo passado, os 2 oráculos, capítulos 2 e 3, ele denuncia, apresenta denúncias pesadas contra os ricos, políticos e religiosos mercenários. Então nós vimos domingo passado que Miqueias é aquele mineiro, ele vem e passa o rodo em tudo. Ele não deixa ninguém. Ele vai dizer que a corrupção está instalada em tudo, até mesmo no meio religioso. Tem muito pastor mercenário, tem muita igreja sendo enganada, tem muita gente assim. Então às vezes a gente pensa que é só político. Não, é político, rico, religiosos, mercenários. Então Miqueias vem exatamente para mostrar, olha, parece que não está salvando ninguém agora, e aí ele também tem uma palavra de esperança. Isso significa que a gente vai encerrar a nossa série hoje exatamente com essa palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança do profeta Miqueias para o momento histórico que ele vivia, que era um momento de idolatria, de corrupção? E qual é a palavra que ele tem para mim e para você hoje? Palavra de esperança. Em meio a tudo isso, qual que é a palavra do profeta? Então nós vemos capítulos 4 e 5, o profeta vem exatamente trazer uma palavra de esperança. Assim, no que consiste as palavras de esperança do profeta Miqueias? Primeiro, capítulo 4, versículo 1, olha o que o profeta diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colunas. Primeira característica do que consiste essa palavra de esperança do profeta Miqueias, tanto naquele momento quanto hoje, aqui agora, para mim e para você, é que Deus restaurará o seu governo sobre a terra. A primeira palavra de esperança que o profeta traz é essa: Deus vai restaurar o seu governo sobre a terra. Olha que palavra de esperança num momento onde ninguém sabe o que vai acontecer, um momento de corrupção, um momento onde nós estamos aguardando o nosso presidente apresentar o extrato bancário dele, a gente não sabe se vai, se não vai, nesse momento histórico onde há tanta coisa acontecendo nos bastidores que tudo isso pode morrer, ou como você já ouviu, pode terminar em pizza, depende de quem pode ser nomeado e ocupar lugar lá no Supremo Tribunal. Então tem muita coisa acontecendo, e às vezes você não vai se decepcionar, porque quem confia no governo humano pode se decepcionar. No entanto, o profeta vem trazer uma palavra de esperança, que ele vai dizer que Deus vai restaurar o seu governo sobre a terra. É interessante isso, porque o que o profeta está dizendo Deus vai colocar cada um no seu devido lugar. Tem muita gente imaginando ser Deus. Essa semana eu ouvi alguém dizer: mas o senhor acha que o Lula vai ser preso? Fica esperando. Tem muita gente querendo ser Deus. Quanta gente nesse momento querendo e achando que é Deus. Olha, pode ficar tranquilo, ninguém vai tocar em mim. Eu tenho poder. E talvez nesse momento a gente questione, então Deus não está governando? Porque se o profeta vai dizer, olha, que Deus restaurará o seu governo sobre a terra, talvez o seu questionamento, sua pergunta mas
Deus não está governando? Deixa eu explicar isso daqui para você entender. Então a gente vai entender isso a partir de recordar o curso da história. Olha o que aconteceu. Quando a gente relembra a história, nós vamos perceber que, primeiro, Deus criou o seu reino perfeito na terra. É o que nós vamos encontrar lá em Gênesis 1 e 2. Tá? O texto que nós lemos. A partir da palavra, tudo dentro de uma perfeição veio a existir. Tudo. Então Deus criou tudo num estado de harmonia, num estado perfeito. Animais, plantas, ser humano. Tudo foi criado num estado perfeito. No entanto, você percebe que o reino de Deus foi usurpado pela desobediência. Gênesis capítulo 3, você percebe que de um capítulo para o outro, Deus dá uma ordem, mas essa ordem, ela é de tal forma trabalhada pelo nosso inimigo número 1, que ele induz e seduz os nossos primeiros pais, e eles são levados a fazer uma opção. E a opção que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, fazem é a opção pela desobediência. E nesse momento histórico, o que acontece? Há um rompimento do reino de Deus, que o homem com que tira da tomada, num termo bem popular, o homem se desconecta de Deus, tá? E o homem vai dizer: olha, eu não preciso mais de Deus. Aqui nasce em Gênesis 3, nasce aquela ideia: eu posso fazer o que eu bem entendo. Essa ideia nasce em Gênesis 3. E aí, para piorar as coisas, o reino de Deus foi destruído pela humanidade. E de que forma isso foi acontecendo? Você percebe que a desobediência vai gerar consequência. E a consequência da desobediência é definitivamente um rompimento com o reino de Deus. E a consequência que a desobediência gera é a morte. A partir de Gênesis 4 a gente vai encontrar um irmão matando outro irmão, e assim o caos se estabelece. E desde Gênesis 4 até exatamente aqui agora, o caos está estabelecido. Essa é a grande verdade. Esse caos que vemos hoje na humanidade, filho matando pai, o esposo matando a esposa, o caos na humanidade, o caos na natureza, tudo isso é fruto da desobediência. De quem? Minha e sua. Por quê? Porque nós somos herdeiros e herdamos. E aí é interessante que o profeta Miqueias vem então, num momento histórico, apresentar uma palavra de esperança. E assim, nós temos uma pergunta hoje que necessita de uma resposta. Então, o que envolve a restauração desse reino de Deus sobre a terra? O que envolve? Primeiro, vai envolver obediência, uma atitude. Se o caos foi estabelecido pela desobediência, então o que envolve a restauração do reino de Deus, primeira característica e atitude é a obediência. No capítulo 4, versículo 2, olha que o profeta diz: muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. O que o profeta está dizendo?
Não sei se você sabia, não estou aqui fazendo propaganda, mas daqui a alguns dias vai acontecer aquele encontro chamado Lollapalooza, é isso? Onde vai ser mesmo esse ano? São Paulo. Então, a gente não está aqui fazendo propaganda, viu? O que eu quero dizer para você é que há algo muito importante que acontece e vai acontecer, você vai perceber depois através das reportagens. Os fãs, eles chegam em torno de 5, 6 dias antes para conseguir ver os seus ídolos de perto, está ali perto dos seus ídolos. O pessoal faz fila, acampa 4, 5 dias antes. O que Miqueias quer dizer é que vai chegar um momento histórico que as pessoas vão desejar Deus de tal forma, e mais ainda, elas vão ouvir Deus e vão obedecer Deus. Então perceba que há alguns domingos atrás, muitos profetas diziam para Miqueias: olha, Miqueias, fecha a sua boca que isso não vai acontecer. Mas Miqueias continua na sua profecia e ele vai dizer: olha, o reino de Deus vai ser estabelecido. De que forma? Primeira característica e primeira atitude é a partir da obediência. Vai existir um tempo onde a obediência a Deus vai ser estabelecida. Mas também você vai perceber que uma segunda característica da instalação do reino de Deus vai ser a eliminação da idolatria. O versículo 5 do capítulo 4 diz assim: todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Quanta gente correndo atrás de ídolos, né? Tem tanta gente correndo atrás de ídolos. E o que vai acontecer? Isso vai acabar. Vai chegar um momento onde isso não vai mais existir. As pessoas não vão mais correr atrás de ídolos. E isso é um bom sinal, porque vai chegar um momento que a corrupção não vai mais existir. Ninguém vai mais correr atrás de dinheiro, ninguém vai mais correr atrás de outros deuses. É o que o profeta diz. Então, o reino de Deus vai se estabelecer, duas características: a obediência e a eliminação da idolatria. E por último, o profeta diz, capítulo 4, versículo 4: todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. O reino de Deus será estabelecido e vai ser estabelecido a paz. Esse conflito Estados Unidos com Coreia do Norte, esse conflito, existe essa tensão, né? Isso não vai mais existir. Você percebe que o profeta deixa bem claro: conflito entre as pessoas. Sabe esse clima tenso às vezes que eu durmo no sofá e minha esposa na cama? Isso não vai mais existir. Sabe esse conflito onde por algumas questões eu não vou mais cumprimentar o Rodrigo? Esses conflitos não vão mais existir. Vai ser estabelecida a paz. Mas aí, como Deus restaurará o seu reino na terra? Como que isso vai acontecer? Na prática, tudo isso que você ouviu que o profeta está dizendo, na prática, como que isso vai acontecer? Capítulo 5, versículo 2, olha o que o profeta diz: mas tu, Belém Efrata,
embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens são no tempo distante, em tempos antigos. Como que isso vai funcionar na prática? Segundo a profecia de Miqueias, Deus vai enviar um libertador para reinar sobre nós. Então é isso que vai acontecer na prática. E o profeta ele tece ali algumas características de quem é esse libertador. Então, quem é esse libertador? Na prática, o que Miqueias está falando? Ele vai dizer que o libertador, ele tem algumas características. Ele é um ser divino. Então, no capítulo 5, versículo 2, ele diz o quê? Que é um ser que a sua existência foi antes da fundação do mundo. Isso é o que o profeta está dizendo sobre esse libertador. Ele vai ser nascido de mulher, tá? Embora um ser divino, mas ele vai vir a partir do nascimento de uma mulher. O profeta diz em uma pequena cidade. Olha a característica, né? Ele nascido de mulher, então é um ser divino que ele vai comer, ele vai beber, ele vai andar. E ele diz que ele vem de uma pequena cidade. Ele vai falar que a cidade chama Belém. E é interessante o que o profeta faz. Ele faz questão de frisar que esse ser libertador virá de uma pequena cidade. Talvez para explicar no item seguinte. Ele vem de uma pequena cidade, mas ele vai ser repleto de poder. Então o profeta ele faz assim uma comparação, cidade pequena, mas quem vai sair dessa cidade pequena é repleto de poder. Perceba. Então, e olha, Miqueias ele está falando 8 séculos antes. Antes do quê? Então o profeta está falando antes do quê? Ou melhor, de quem o profeta está falando? Olha só o que o profeta está falando. Nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré, o rei do reino. Então a gente já sabe que vai ser estabelecido um reino. A gente já sabe que o profeta está falando de um libertador. E quem é esse libertador? É Jesus, que é o rei do reino. E os evangelistas, eles vão tecer como que isso vai acontecer. Então, se você observar os textos ali, Marcos capítulo 1, versículo 15, olha o que o evangelista Marcos diz. Versículo 15, Marcos diz assim do capítulo 1, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso significa que o que o profeta está dizendo, e depois os evangelhos vão confirmar, Jesus, ele inaugurou o reino de Deus. Então às vezes nós ficamos muito preocupados, mas quando que isso vai acontecer? Isso já aconteceu. Quando Jesus nasceu na pequena cidade de Belém, ali nasce o reino, iniciou o reino. O reino do libertador é o reino de Deus. Lucas, capítulo 1, versículos 20 e 21, o evangelista Lucas diz algo muito interessante também. Lucas, capítulo 1, versículos 20 e 21, Lucas diz assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão.
o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. O que Lucas está querendo dizer é que Jesus, ele é o próprio reino de Deus. Isso foi revelado a Zacarias. Quem é o reino? O próprio Messias. Ele é o reino. Então o nascimento proporciona o surgimento do reino. Jesus é o próprio reino. E Lucas 11:20, Lucas ainda continua dizendo algumas características do reino. 11:20 diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino sobre vós. O que Lucas diz? Ele demonstra o reino de Deus. Ou seja, você vai perceber que Jesus, ele inaugura o reino. Jesus, ele está no reino e o reino está aqui. E Lucas 11:20, com Jesus, não somente chegou o reino, mas ele agora mostra quem é o reino. Então, se havia alguma dúvida, ele mesmo se apresenta e ele realiza alguns feitos e ele vai afirmar: eu sou o reino. Por tudo que vocês estão vendo, o reino já chegou. Eu realizo milagres, curas e libertação. E por último, Colossenses 2:14, você vai perceber que nessa carta de Paulo, Colossenses, capítulo 2, versículos 14, 15, olha o que Paulo diz: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs, os desprezos, triunfando deles na cruz. O que Paulo quer dizer? Que mesmo Jesus, que instituiu o reino, que demonstrou que ele é o reino, ele garante também o reino de Deus. Ele destruiu tudo. Isso significa que Jesus exatamente veio, instituiu o reino e destruiu tudo que está no lugar de Deus. Então Jesus já fez isso. Então o reino já está estabelecido. Então o que o profeta Miqueias diz é exatamente isso. Às vezes nós estamos preocupados, mas cadê o reino? O reino já veio, é Jesus. Jesus já instituiu o reino, ele disse que ele é o reino, e demonstrou que ele é o reino. Mas se Deus restauraria o seu reino através de Jesus, e isso já foi feito, por que então as coisas não foram completamente transformadas? Porque às vezes você olha ao seu redor e diz: mas espera aí, já veio Jesus, o reino já foi instaurado, mas por que as coisas ainda continuam do mesmo jeito? A gente precisa dar resposta para essa pergunta. Tem duas coisas que eu não sei se você já ouviu a respeito, mas existem duas tensões entre o já e o ainda não, o agora e o que ainda não aconteceu. Tá? Então essa é uma tese muito interessante que facilita a minha compreensão em saber se o reino já existe, se Deus já instalou o seu reino a partir da chegada do Messias. Peraí, por que as coisas ainda continuam desse jeito? Primeiro você vai ver
que essa tensão entre o já, olha, o reino de Deus já foi plenamente estabelecido por Jesus Cristo. Isso é ponto, e Cristo já estabeleceu o seu reino. Então existe no mundo um novo rei reinando, é Jesus. Ele já veio. Mas, no entanto, o reino de Deus não foi plenamente consumado na história humana. É lógico, talvez, quando Jesus nasceu, viveu e morreu e foi assunto ao céu, isso caracteriza o reino foi estabelecido. Mas a gente percebe que o reino de Deus não foi plenamente consumado na história humana. Eu vou tentar explicar aqui para você, e na minha explicação eu vou pedir licença aos pais. Então eu quero explicar para você essa tensão do já e ainda não. Eu peço licença ao Júnior e à Paola. Como compreender esse já e ainda não? A Paola e o Júnior, eles chegaram felizes, né? Viagem e tal, tudo. Era um vislumbrante e tal. No entanto, quando eles chegam no portão da casa deles, eles ouvem alguns barulhos meio estranhos, né? Eles não estavam muito acostumados, barulho, e gritando e pulando, isso, tal, tudo. Eles entram no portão, quando eles colocam a mão na porta e abrem a frestinha assim, eles veem Paulinho no sofá, o pé tudo sujo do quintal lá de terra, que choveu esses dias, tá? A filha tomando a Fanta que ela tanto gosta, só que metade já havia sido derrubada no sofá, chinelo espalhado para casa, aquela bagunça. A Paola olha e aí eles entram, e a primeira coisa que o Mário faz: crianças, acabou, para com essa bagunça, né? Num tom bem mais agressivo, tá, Mário? A criançada senta, né? O Paulinho e tal, né? Também que, né? Sabe aquela carinha de cachorro que cai no caminhão de mudança, né? Senta lá tal, e você vai perceber o que? As crianças ficaram quietas, mas a bagunça ainda continua lá. Precisa ser arrumada. A bagunça precisa ser arrumada. Dá para você entender o que é o já e o ainda não? O que acontece? Deus, Ele governa tudo. Sim, Deus governa tudo. O reino já foi instalado. Deus governa tudo. Demônios não têm mais poder. Então não fique preocupado, demônios não têm mais poder. Mas por que ainda tem fome, tem terremoto? Porque pai mata filho, o esposo mata a esposa. Por que a gente liga a televisão e ainda... Cadê o reino? O Mário já colocou ordem na casa, já deu a palavra de ordem, mas a bagunça ainda continua. O reino já foi, o já aconteceu. No entanto, a casa ainda está bagunçada. A gente vive numa casa bagunçada. A bagunça ainda não foi arrumada. Mas Jesus não poderia ter usado uma varinha de condão e transformar tudo? Não. Primeiro porque Deus não usa esses artifícios, né? Mas sabe por quê? Porque Deus sabe da importância de utilizar os filhos na limpeza da bagunça. A casa ainda está bagunçada. Deus poderia já ter arrumado tudo,
Mas por que ainda não? Deus sabe da importância de utilizar os filhos para bagunça. Isso é uma prática nossa, né? Como que nós, eu sei, talvez todos nós educamos os nossos filhos assim. Pelo menos em casa, eu tenho um de quase 30 anos, mas se ele deixa meia fora do lugar, sapato jogado no quintal, né? Olha, vai lá e arruma o que você fez, né? Então é assim que nós educamos os nossos filhos. Deus não age de forma diferente, né? E o que nós estamos fazendo na história? Nós bagunçamos, agora nós vamos arrumar. Como que foi estabelecido o caos? Culpa minha e sua. O reino foi estabelecido, mas a casa ainda está bagunçada. Não pertence a mim e a você agora arrumar a bagunça. Capítulo 5, versículo 7, olha o que diz: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. Como que isso vai acontecer? Deus vai levantar um povo para expandir o seu reino. É isso que vai acontecer. Você acha que ser povo de Deus é algo fácil? Não é. Por quê? Ser povo de Deus é arrumar bagunça. Então, olha como que acontece. O caos foi estabelecido por nossa culpa. Deus estabeleceu o seu reino. No entanto, o já aconteceu. O ainda não, porque existe a bagunça. E aí a gente sabe, esse povo, eu e você, o povo que se diz povo de Deus, ele tem algumas características. Quais são algumas características desse povo? Colocam a sua esperança no Senhor, que é o versículo 7 que nós lemos. Eu não sei se é do seu tempo, sabe aquele desenho que tinha uma hiena? E a hiena saía andando dizendo: ó vida, ó céus, ó dia, ó não sei o que. É do seu tempo? Né? Eu esqueci o nome daquela hiena lá. É muito engraçado, né? Mas só reclamava. Então, a esperança do povo de Deus, o povo de Deus não pode ser aquele povo que só reclama, né? Ó vida, ó céus. Por quê? Porque a característica desse povo que Deus levantou para arrumar a bagunça não é ficar olhando a bagunça e ficar só reclamando, né? É arrumar. Por quê? A força não está em nós. Colocam a sua esperança no Senhor. A nossa esperança. Então a esperança do povo de Deus que tem essa incumbência de arrumar a bagunça não está nas circunstâncias. Por mais que as coisas estão complicadas, não está nas circunstâncias. Então a nossa esperança para arrumar a bagunça não está na corrupção. Se a gente ficar olhando, mas todo mundo é corrupto mesmo, não tem mais jeito, ficar lamentando igual a hiena do desenho, não adianta. Porque a nossa esperança está no Senhor. O reino já foi estabelecido. Então é uma característica do povo que Deus levantou para arrumar bagunça. E Paulo mesmo vai dizer que se a nossa esperança se limita às coisas deste mundo, Paulo vai dizer o quê? Nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança está no Senhor. Mas a outra característica, olha lá, eles lutam contra a maldade. Então, a igreja, que somos nós, nós não podemos, sem dúvida nenhuma, nos envolver com todo e qualquer tipo de corrupção. O povo de Deus não pode se envolver com corrupção, com todo e qualquer tipo de corrupção. Que Deus separou esse povo não para ser corrupto, mas para ser o povo de Deus. E é um povo que luta contra a maldade. Então não é só se envolver, tá? Vai além disso. O que o profeta me orienta, nós temos que lutar contra. Não só não envolver, mas lutar contra.
E é interessante que às vezes nós oramos, né, pedindo para Deus: olha, Deus, me livra desse tempo de corrupção, né, nos dê a solução. Mas é uma das orações que às vezes eu tenho ouvido que a resposta já veio há muito tempo atrás. Quem é a resposta para as nossas orações? Quem é o povo que vai arrumar a bagunça? É a igreja. É a igreja. Então a gente deve entender algo muito importante. Nós não estamos aqui nesta noite para um tempo de entretenimento. Isso a gente precisa entender. Nós estamos aqui reunidos para sermos treinados por Deus. Então a gente não está aqui para um tempo de entretenimento. Nós estamos sendo treinados por Deus. Por quê? Como povo de Deus, é nós que vamos arrumar a bagunça. A bagunça que nós mesmos fizemos. Então, se o caos está instalado no mundo, a culpa é nossa. Então agora nós temos que arrumar. Mas existe o próprio Rei dos Reis, que já instituiu o reino, que está conosco. Então, se a nossa confiança não está nele, não teremos condição de arrumar bagunça nenhuma. E aí, eu quero encerrar com Atos capítulo 1, versículos 6 e 8. Olha, Atos capítulo 1, e os versículos 6 até o 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Por que encerrar com esse texto? Não compete a mim e a você saber tempo algum. Já sabemos que o reino já foi instituído, estabelecido. Jesus já veio. Não compete nós saber quando que o Rei dos Reis vai voltar. Isso não pertence a nós. O que pertence a nós? Arrumar a bagunça, arrumar o que a gente fez. E eu entendo que esse poder nada mais é do que a ousadia para a proclamação do reino. Porque não ser corrupto hoje é um desafio que nós temos. É só através e a partir do poder vindo do alto. Às vezes nós queremos tanto poder para curar, poder para expulsar demônio, poder para isso, poder para... O poder que nós devemos ter é a coragem de ser honesto no mundo e numa cultura desonesta. E às vezes a gente pensa, a gente quer poder para grandes feitos, mas às vezes a gente peca em algo tão simples. Às vezes nós não temos poder para bater de frente com o nosso chefe, e ele na minha frente, na sua frente, toca o telefone e o chefe olha para você e diz: olha, fala que eu não estou. Você tem medo de perder o trabalho e Deus não ser tão poderoso de, pela sua honestidade, ele levantar um outro trabalho melhor às vezes do que você está. Então nós queremos poder. O que o texto deixa claro para mim e para você é esse poder de proclamar o reino de Deus, arrumar casa. Então é esse poder que eu e você temos, essa ousadia que precisamos ter, poder de dizer que existe só um rei que reina. Esse rei é Jesus. Ele morreu, viveu, ele ressuscitou e vai voltar. Pronto.
Então, você quer poder? Peça para Deus esse poder, para que você saia daqui hoje e arrume a casa. Talvez uma das casas que precisa ser arrumada, às vezes, é a nossa própria casa, né? Os nossos filhos veem a gente perdendo tempo nos meios de comunicação e não lendo a Bíblia. Os nossos filhos veem a gente mentir no telefone, e depois nós queremos corrigir os nossos filhos. Então, você percebe que a gente precisa sair daqui com uma postura de homens e mulheres cristãos. Poder do alto para arrumar a casa. Para a gente encerrar, gostaria que você pensasse durante a semana: arrependa-se de suas práticas de corrupção. A palavra do profeta: há tempo. Aproprie-se do perdão oferecido por Jesus. Então, por mais que a gente tenha errado, eu creio que o profeta vem exatamente dizer para mim e para você: olha, tem esperança. Há uma palavra de esperança para mim e para você. Coloque então a sua esperança no Senhor e lute para expandir tão somente o reino do Senhor. Eu gostaria que você pensasse nisso, e eu espero que a palavra do profeta, durante esses domingos que nós conversamos sobre o profeta Miqueias, abordando aí esse tema da corrupção, ou seja, viver na contramão do sistema, possa ter te ajudado a refletir e a repensar a sua vida como cristãos. Curva a sua cabeça, quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradeço por esses irmãos que estão aqui nesta noite, pela tua palavra que foi anunciada. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra e também, ó Deus, colocá-la em prática em nossas vidas. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Assim nós oramos gratos, porque também o Senhor nos permitiu celebrarmos e participarmos a ceia do Senhor, e agradecemos por esse grande privilégio. Transforme dia a dia as nossas vidas, pois nós oramos no nome de Jesus, aquele que vive, reina e voltará para nos buscar. Oramos no nome de Jesus.